A sensação precede a manifestação. O mundo externo não é nada mais do que o eco do que você sente. Neville Goddard. Existe um som silencioso no universo. Um som que não é ouvido pelos ouvidos, mas sentido pela alma. Esse som é a vibração da consciência, e é ela que molda tudo que você chama de realidade. A maior parte das pessoas vive acreditando que a vida é uma sucessão aleatória de eventos, coincidências e acasos. Mas a verdade é que nada acontece por acaso. A sua vida é a exata projeção da frequência que você mantém. Neville Goddard dizia que a consciência é a única realidade. Isso significa que não existe nada fora de você que não tenha nascido primeiro dentro de você. Cada emoção, pensamento ou expectativa é uma semente vibracional plantada no campo invisível que chamamos de realidade. O mundo físico é apenas o eco, o reflexo visível daquilo que você vibrou com mais intensidade. Pense por um instante no conceito de frequência. Tudo no universo vibra. Os átomos que compõem o seu corpo, as ondas que transportam sua voz, até os pensamentos que cruzam sua mente, tudo está vibrando o tempo todo. E a velocidade dessa vibração define o que você atrai, o que você repele e o que você vivencia. É por isso que duas pessoas, vivendo a mesma situação, podem experimentar mundos completamente diferentes. Não é o evento que muda, é a frequência. Imagine um rádio. Você pode girar o botão e sintonizar qualquer estação. Mas o que você ouve depende unicamente da frequência que você escolhe. Se você está vibrando medo, a vida te sintoniza em canais de escassez, insegurança e dúvida. Mas se você vibra fé, amor, gratidão, o universo te coloca em uma frequência onde tudo parece fluir, onde as portas se abrem naturalmente, onde os sinais começam a aparecer. E o mais impressionante, o universo nunca falha em responder à sua vibração. Ele é matematicamente perfeito. Neville explicava isso de forma simples e direta: você não atrai o que quer, você atrai o que é. Essa frase resume a mecânica espiritual da manifestação. Você não manifesta o desejo em si, mas a vibração que o acompanha. Desejar prosperidade enquanto vibra escassez é como tentar ouvir uma música em uma frequência diferente. Não importa o quanto você queira, não vai tocar. Mas quando você muda o estado interno, quando o sentimento se torna real dentro de você, o universo inteiro se reorganiza para refletir essa nova realidade. E é aqui que a maior parte das pessoas se perde. Elas acreditam que precisam fazer algo para mudar a vida. Mas a vida não muda por ação física, muda por elevação de estado. A ação vem depois, como consequência da nova vibração. Você não força o universo a te ouvir. Você se torna audível vibrando na frequência certa. Essa é a essência da criação consciente. E para entender isso com clareza, imagine o seguinte. Você entra em um supermercado com um rádio velho, tentando ouvir uma música específica. Você gira o botão, mas o som sai chiado, distorcido, desagradável. Você pode culpar o rádio, o lugar ou o universo, mas o problema está apenas na sintonia. No momento em que você ajusta a frequência, a melodia surge cristalina. Assim é com a vida. Ela não te ignora. Ela apenas te responde com precisão. E se você quer ver a diferença entre uma vibração alta e uma vibração baixa, olhe ao redor. Veja a diferença entre uma pessoa grata e uma pessoa que reclama. Uma parece caminhar com o vento a favor, a outra, com o peso do mundo nas costas. Mas ambas estão atraindo com a mesma força, apenas em direções opostas. Quando Neville dizia que o sentimento é o segredo, ele estava revelando a chave mais poderosa da criação. A vibração emocional. Porque o sentimento é a linguagem com que você fala com o divino. Não são suas palavras, nem seus pedidos, mas aquilo que você sente como verdade. Quando você sente algo de forma profunda, o universo entende como um comando. E ele não discute. Ele apenas obedece. Talvez seja por isso que muitas pessoas tentam manifestar algo e se frustram. Elas dizem as palavras certas, visualizam, afirmam, mas o sentimento ainda vibra na frequência errada. Elas dizem eu sou próspero, mas vibram ainda não tenho. Dizem eu sou amada, mas vibram ninguém me escolhe. O universo não responde à declaração. Ele responde à vibração. A verdade é que o sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você sente algo com intensidade, você o materializa. E o segredo para dominar isso não está em forçar, mas em permitir.
Porque quanto mais você força, mais vibra na escassez. Quanto mais você confia, mais vibra na abundância. E quando você vibra na certeza, a realidade não tem escolha a não ser te obedecer. É por isso que tudo na criação começa com uma simples decisão. A decisão de sentir como se já fosse real. Neville dizia que imaginar não é sonhar acordado, é criar de forma deliberada. É ocupar internamente o estado de quem já tem, de quem já é, de quem já viveu o que deseja. E essa ocupação vibracional é o que molda o futuro, o que atrai as pessoas certas, o que abre as portas certas. A frequência é o campo onde Deus e o homem se encontram. Quando você sente, você ora. Quando você sustenta o sentimento, você cria. E quando você acredita, o universo inteiro se curva à sua certeza. Imagine um ventilador parado. Você pode ver cada uma das pás, imóveis, pesadas, quase sem vida. Agora imagine o mesmo ventilador girando rapidamente. Aos poucos, as pás se tornam invisíveis, e o ar começa a se mover. Você não enxerga o movimento, mas sente o vento tocando sua pele. Essa é a diferença entre uma vibração densa e uma vibração elevada. Neville Goddard dizia que a consciência é o único poder criador. E a consciência tem graus de vibração. Quanto mais baixa a frequência, mais material, mais pesada e lenta é a manifestação. Quanto mais elevada, mais rápida, leve e sutil ela se torna. É por isso que pessoas presas ao medo sentem que a vida não anda. E pessoas cheias de fé, gratidão e amor parecem viver cercadas de milagres. Não é sorte. É sintonia. O ventilador parado representa uma consciência identificada com o mundo físico, com as aparências, com o que se vê e se toca. Essa consciência está tão presa ao real que esquece que tudo o que é visível nasceu do invisível. Ela esquece que antes de algo ser matéria, foi ideia, foi sentimento, foi vibração. É como quem insiste em empurrar a parede, sem perceber que é o próprio pensamento que ergueu essa parede em primeiro lugar. Mas quando a consciência começa a girar, quando você começa a elevar sua frequência, algo mágico acontece. A densidade do mundo perde poder. Os problemas continuam lá, mas já não te paralisam. As mesmas situações aparecem, mas agora você as enxerga de outro nível. E, de repente, o que antes era obstáculo se torna degrau. É assim que o invisível começa a trabalhar a seu favor. Porque a vibração alta não é um estado de euforia, é um estado de consciência desperta. Você percebe que nada do que existe lá fora tem poder sobre você, a não ser o poder que você concede. Você percebe que o que chamava de realidade é apenas o espelho vibracional do que sente. E, por isso, tudo pode ser recriado. Existe uma verdade espiritual que pouca gente entende. A energia não se perde, apenas muda de forma. O que significa que nada é realmente negativo, apenas denso. Até a dor carrega em si uma potência divina, uma energia esperando ser transmutada. A raiva, o medo, a insegurança, tudo isso são frequências baixas do mesmo campo energético que, quando elevadas, se tornam coragem, poder e fé. Neville costumava dizer, nada precisa ser destruído, apenas transformado. E é exatamente isso. A manifestação não vem porque você eliminou algo, mas porque você transmutou algo. Você não apaga o escuro, você acende a luz. Você não luta contra o negativo, você vibra tão alto que ele simplesmente não consegue te alcançar. Pense de novo no ventilador. Quando ele está devagar, o ar é quase imperceptível, pesado, quente, denso. Mas quando acelera, o ar se torna leve, fresco, quase invisível. Assim é com a energia da consciência. Quando você vibra baixo, o mundo parece parado, sufocante, cheio de bloqueios. Mas quando eleva sua vibração, tudo se move de forma natural. As pessoas certas aparecem, os problemas se dissolvem, e você sente a vida fluir. E o mais incrível é que essa mudança de vibração não depende de nada externo. Ela nasce de dentro. Ela começa quando você decide parar de reagir e começa a assumir o comando da sua frequência. Quando entende que a vibração é uma escolha, e que cada emoção é uma emissão. Você quer abundância? Então vibre gratidão. Quer amor? Vibre presença, entrega, alegria. Quer paz? Vibre silêncio e confiança. Porque o universo não responde às palavras, ele responde às ondas. E cada sentimento que você escolhe é uma onda enviada para o campo infinito da criação. Quando você compreende isso,
percebe que não há mais problemas, apenas frequências a serem ajustadas. E isso muda tudo. Porque, a partir desse ponto, você deixa de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. Você deixa de correr atrás e começa a atrair. E o fluxo natural do universo te carrega, como o vento que empurra o ventilador já em movimento. A vibração alta não é sobre ignorar o que dói, é sobre olhar o que dói de um lugar mais alto. É sobre entender que mesmo o caos tem um propósito. Que até as fases mais densas da sua vida estão te empurrando para uma expansão maior. E que o sofrimento só se mantém enquanto você se identifica com ele. Quando você muda o foco da dor para o aprendizado, do medo para a fé, da dúvida para a entrega, o ventilador começa a girar. E, à medida que gira, tudo que era estático começa a se mover. É nesse ponto que o impossível se torna inevitável. Então respire fundo agora. Pense em algo que tem te preocupado. E, por um instante, sinta o que Neville queria dizer quando afirmava que o sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. Sinta como seria se isso já estivesse resolvido. Não visualize, sinta. Deixe o corpo vibrar esse alívio, essa certeza, essa gratidão antecipada. Porque é assim que o universo entende, através da vibração da emoção que você sustenta. A vibração é o idioma da criação. E quando você aprende a falar essa linguagem, o universo inteiro começa a te responder fluentemente. O passado é uma ilusão. Mas é uma ilusão tão bem construída, tão cuidadosamente reforçada pela mente, que a maioria das pessoas vive presa nela, acreditando que é real. Neville Goddard dizia que o passado e o futuro existem apenas como estados de consciência no agora. E é exatamente isso que poucos compreendem. O tempo não é linear, é vibracional. O que você sente agora não está apenas criando o seu futuro, está reeditando o seu passado. Você já percebeu como, às vezes, basta pensar em uma lembrança dolorosa e imediatamente sentir o mesmo peso, a mesma emoção, como se estivesse acontecendo de novo. O corpo não distingue entre o que é real e o que é imaginado. Para o cérebro, tudo o que é sentido é real no momento em que é sentido. E é por isso que reviver o passado é o mesmo que se manter preso nele vibracionalmente. Cada vez que você revive a dor, reforça a frequência da limitação. Cada vez que repete a lembrança, você alimenta o mesmo campo vibracional que quer transcender. Mas aqui está o segredo. Você não precisa apagar o passado, basta parar de vibrá-lo. O que sustenta o sofrimento não é o que aconteceu, é o significado que você ainda dá a ele. E a boa notícia é que esse significado pode ser reescrito. Você pode olhar para o mesmo evento com uma nova consciência e, ao fazer isso, a vibração muda completamente. Pense na energia como um ciclo. Tudo o que você sente volta para você, até que seja compreendido, até que seja elevado. É por isso que as mesmas situações se repetem, os mesmos tipos de pessoas aparecem, os mesmos padrões se manifestam, não porque o universo quer te punir, mas porque ele quer te curar. Ele quer te mostrar onde ainda há algo vibrando fora de sintonia com quem você realmente é. Neville ensinava que o mundo externo é apenas a sombra projetada do seu estado interno. Ou seja, se há algo que se repete na sua vida, não lute contra o espelho, mude o reflexo. O espelho não é o problema. O problema é o estado de consciência que continua reproduzindo a mesma imagem. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de culpar e começa a criar. Toda vez que você se pega dizendo foi sempre assim, é meu destino, nada muda, lembre-se, quem está dizendo isso é o eu antigo. O eu que vibra no passado. Mas você não é mais essa pessoa. A cada respiração, você está se recriando. E a cada novo pensamento, está emitindo uma nova frequência. Você pode, neste exato instante, decidir que o que te definiu até ontem não te define mais. Porque você não é o que aconteceu com você, você é o que escolhe vibrar agora. O tempo é apenas uma construção da mente que tenta organizar as vibrações em sequência. Mas o espírito não opera em linha reta, ele opera em estado. E isso significa que você pode acessar qualquer linha de tempo simplesmente mudando seu estado vibracional. O que você chama de milagre nada mais é do que o resultado de uma mudança de estado tão profunda que a realidade não tem escolha a não ser se reorganizar. Feche os olhos por um instante e imagine isso. Cada lembrança sua, boa ou ruim, é como uma estação de rádio. Você pode mudar de estação a qualquer momento.
Mas a maioria das pessoas insiste em sintonizar a estação da dor e depois se pergunta por que continua ouvindo a mesma música triste. Elas dizem: é só o que tem tocado na minha vida. Mas o universo está transmitindo infinitas frequências. E o botão da sintonia está em suas mãos. Quando Neville dizia que a imaginação é o redentor, ele queria dizer exatamente isso. Você não se liberta do passado lutando contra ele, mas imaginando algo novo com tanto sentimento que o novo se torna mais real do que o antigo. Você cria uma nova lembrança vibracional. Uma lembrança que começa no agora e ecoa para trás no tempo, apagando as marcas antigas como se nunca tivessem existido. A verdade é que o sofrimento não tem poder sobre você quando você deixa de vibrar nele. O passado só existe enquanto você o alimenta. E quando você decide se conectar com a vibração da paz, da confiança e da abundância, tudo que foi denso começa a se dissolver. Porque a luz não luta com a escuridão, ela simplesmente a substitui. Então, se há algo que te persegue emocionalmente, algo que insiste em te prender, não resista. Olhe para isso com amor. Agradeça por ter vindo te mostrar onde a sua vibração ainda estava em descompasso com a sua essência. E depois, simplesmente, solte. Solte com a certeza de que o universo já entendeu. Porque ele entende emoções, não explicações. E quando o sentimento de liberdade é real dentro de você, o reflexo dessa liberdade se manifesta em todas as áreas da sua vida. Nada que você viveu foi em vão. Cada dor te empurrou para mais consciência. Cada perda abriu espaço para o novo. E cada deserto foi o terreno fértil onde a sua fé aprendeu a florescer. A frequência do passado pode ter moldado o que você foi. Mas a frequência que você escolhe agora define quem você será. O mundo é um espelho, refletindo fielmente o que acontece dentro de você. Mude a sua concepção de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Neville Goddard. Há um momento na vida em que você entende que a batalha não é contra o mundo, é contra o que você acredita sobre ele. O mundo é neutro. Os fatos são neutros. Mas a sua consciência, o estado que você ocupa, é o que dá significado a tudo. E é esse significado que define se você caminha sobre as águas ou se afunda nelas. A Bíblia traz uma das metáforas mais poderosas sobre vibração e fé, a passagem em que Jesus caminha sobre as águas. A água representa o mundo físico, o reino da matéria, mutável, inconstante, sempre em movimento. Andar sobre as águas é dominar as vibrações mais baixas e densas, é transcender o medo e se manter firme na consciência espiritual, onde a matéria já não te controla. Pedro, ao ver Jesus caminhando, sente a fé despertar e dá o primeiro passo. Mas, ao olhar para as ondas, para o barulho, para o medo, para as circunstâncias, ele começa a afundar. Porque desviou o foco do invisível e voltou sua atenção para o visível. E é exatamente isso que acontece conosco todos os dias. Quando estamos conectados à fé, tudo flui. A vibração é elevada, o coração está em paz, e o universo parece conspirar. Mas basta olharmos para as ondas, as contas, as notícias, os problemas, e começamos a afundar. Não porque o mar mudou, mas porque a nossa frequência caiu. Neville explicava que o mundo externo é apenas o estado interno objetivado. Isso quer dizer que as águas da vida respondem ao seu estado de consciência. Quando você acredita que está no comando, o mundo obedece. Mas quando acredita que é vítima, o mundo te domina. Tudo depende do seu posicionamento vibracional. Você é o espírito que domina a matéria, ou a matéria que controla o espírito. O segredo é compreender que o espiritual é o nível mais alto de vibração. No plano físico, tudo é denso, limitado e temporário. No plano mental, tudo é moldável. Mas é no plano espiritual que está o poder, porque lá não existe resistência. É lá que a fé se torna uma força criadora, e a matéria se curva à vontade do espírito. Quando você começa a vibrar nesse plano, não é que os problemas desaparecem, é que eles perdem importância. Você deixa de reagir e passa a observar. Você deixa de lutar e começa a direcionar. E é nesse ponto que o mundo muda. Não porque ele se transformou, mas porque você se elevou acima dele. Neville dizia que a sensação precede a manifestação. E é exatamente isso que essa metáfora mostra. Antes de andar sobre as águas, Jesus já se via como quem podia fazê-lo. Ele já estava vibrando na certeza. Ele não esperou o mar se acalmar, ele caminhou sobre o caos.
E isso é o que diferencia os criadores conscientes daqueles que vivem presos nas circunstâncias. Os primeiros agem a partir da fé, os segundos reagem a partir do medo. A fé é a vibração mais alta que existe. Não é uma crença cega, é uma confiança vibracional. É o estado de certeza tão profundo que o universo inteiro precisa se alinhar a ele. Quando você crê de verdade, o medo perde a voz. Porque fé e medo não podem ocupar o mesmo espaço. Um dissolve o outro. Então, se você quer caminhar sobre as águas da sua própria vida, não tente mudar o mar, mude a sua vibração. Enquanto seu olhar estiver fixo nas ondas, você continuará se afogando nos medos, nas dúvidas, nas histórias antigas. Mas se o seu olhar estiver no alto, no invisível, no espírito, nada pode te derrubar. A elevação vibracional é o verdadeiro milagre. E ela não acontece quando você tenta fugir da densidade, mas quando a transcende com consciência. Você pode estar em meio ao caos, e ainda assim, vibrar paz. Pode estar no meio da tempestade, e ainda assim, sentir gratidão. Porque você já entendeu, a vibração cria, e a matéria apenas obedece. Quando você sustenta esse estado, o mundo muda. Não porque você o controlou, mas porque se alinhou ao plano onde tudo já está em ordem. A mente física tenta entender como isso acontece, mas o espírito apenas sente, e cria. O verdadeiro domínio não é controlar a vida, é confiar nela. E essa confiança é o que te coloca no plano mais elevado da vibração, o plano onde o impossível se torna inevitável. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser. E essa é uma das verdades mais desafiadoras que o ser humano pode ouvir, porque ela revela que o problema nunca foi o mundo, nem o destino, nem a falta de oportunidades. O que realmente nos prende é a imagem que carregamos de nós mesmos, uma imagem construída pelas vozes do passado, pelas comparações, pelas experiências que um dia nos feriram. Desde criança, aprendemos a nos ver através dos olhos dos outros. Aprendemos que éramos bons ou ruins conforme as reações ao nosso redor. E essa soma de olhares, críticas e rótulos foi moldando algo que chamamos de eu. Mas esse eu é uma criação mental, não o seu verdadeiro ser. A autoimagem é o espelho da sua vibração. Se você se vê como alguém limitado, a vida vai refletir limitações. Se se vê como alguém indigno, o universo confirmará essa crença. Mas quando você muda essa visão interna, quando começa a se ver como o próprio reflexo de Deus, tudo muda. Neville ensinava que o novo homem não nasce de boas intenções, mas de uma nova consciência de ser. Você não se transforma apenas pensando diferente, mas sentindo-se diferente. Você precisa vestir o novo estado emocional como quem veste uma nova pele. E, no início, essa roupa parece estranha, como se não fosse sua. Mas se você persistir em sentir-se como o novo eu, confiante, abundante, amado, livre, esse estado se torna natural. E é aí que o mundo começa a confirmar o que você sempre foi, infinito em potencial. É por isso que o processo de renascimento não é suave, é uma ruptura. É a destruição da velha identidade. É olhar para os medos, as culpas, as crenças e dizer, isso não sou eu. É se libertar da narrativa de vítima, do padrão da escassez, do papel de quem sempre precisa lutar para merecer. Porque tudo isso é vibração antiga, ecoando de um eu que já não existe. O verdadeiro milagre não é conquistar algo novo, mas deixar morrer o que te impede de ver que você já tem tudo. Essa é a morte de que Neville falava, a morte do homem antigo. Aquele que acreditava que precisava fazer muito para ser algo. Aquele que vivia buscando fora o que sempre esteve dentro. Essa morte é dolorosa, porque o ego luta por sobrevivência. Mas logo após a morte, vem o renascimento, o nascimento do novo homem, consciente de sua natureza divina. E é aqui que entra um dos ensinamentos mais profundos, amar o inimigo. Mas não no sentido comum de perdoar quem te machucou, embora isso também liberte. Neville explicava que o verdadeiro inimigo é interno, são as partes de você que você rejeita. As partes que você tenta esconder, negar, apagar. Mas o que é rejeitado não desaparece, apenas se esconde no inconsciente e continua vibrando. E tudo que vibra, manifesta. Amar o inimigo é iluminar o inconsciente com a luz da consciência. É olhar para as sombras e dizer, eu te aceito, eu te acolho, e agora te transformo. Quando você ama o que antes rejeitava, o medo, a carência, a dúvida, essas energias se dissolvem.
Porque o amor é a vibração mais elevada que existe. Nada sobrevive à sua luz. É por isso que tantos mestres espirituais dizem que a cura está na aceitação. Enquanto você luta contra si mesmo, a vibração do conflito permanece ativa. Mas quando você se rende ao amor, não o amor romântico, e sim o amor consciente, tudo se reordena. Você começa a sentir paz com quem é. E essa paz muda sua vibração. E, quando a vibração muda, a realidade obedece. Esse é o verdadeiro renascimento. Não é se tornar algo diferente, é lembrar quem você já era antes de se esquecer. O universo inteiro está esperando que você volte para si. A vida está pronta para te servir, mas só pode servir o seu estado atual. Se você continua vibrando como o antigo eu, ela continua te entregando os resultados do passado. Mas se você assume o novo estado, ela se curva à sua nova vibração. Pare e pense, quantas vezes você disse eu sou assim mesmo? Essa frase é uma prisão. Ela é o selo vibracional do seu passado. Mas quando você começa a dizer eu estou me tornando, você abre o campo do infinito. Porque o eu sou assim fecha possibilidades, mas o eu estou me tornando cria espaço para o milagre. A mudança de autoimagem não acontece de um dia para o outro. Ela é um processo de lembrar e reafirmar, todos os dias, quem você realmente é. Um ser infinito, criado à imagem do Criador, capaz de manifestar qualquer realidade através da vibração que escolhe sustentar. E o mais bonito é perceber que, quanto mais você se alinha com esse novo eu, menos esforço é necessário. Porque você não está fazendo algo, você está apenas permitindo que a sua verdadeira essência flua. E quando isso acontece, a vida responde. Você não precisa mais correr atrás de nada. Você apenas precisa ser. Ser a vibração do que deseja. Ser o reflexo da abundância, da fé e do amor. E o resto, absolutamente tudo, se manifesta naturalmente. O sentimento é o segredo. Neville Goddard. Essas 4 palavras são o resumo de tudo. Tudo o que você buscava, todo o mistério da manifestação, toda a alquimia espiritual está contida nessa frase simples. Porque nada acontece fora, tudo acontece dentro. E o que você sente com convicção, o universo traduz em forma. Você passou a vida acreditando que precisava fazer para mudar o mundo. Mas a verdade é que você só precisa sentir. Sentir como se já fosse, como se já tivesse, como se já vivesse. Porque o sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. É o código secreto da criação. Você quer mudar a sua realidade? Então não tente forçar o mundo a se ajustar a você. Ajuste-se à vibração do mundo que você quer viver. Sinta a paz antes que o problema acabe. Sinta a abundância antes que o dinheiro chegue. Sinta o amor antes que ele apareça na sua frente. E o universo não terá escolha a não ser refletir essa frequência de volta para você. Neville dizia que a sensação de já realizado é a chave. Porque enquanto você deseja algo, você confirma que não tem. Mas quando você sente que já é, você muda de dimensão vibracional. E nesse exato momento, o universo começa a reconfigurar tudo a seu favor. O milagre nunca esteve distante. Ele sempre esteve esperando você vibrar na frequência dele. A abundância, a cura, o amor, o sucesso, tudo já existe no campo do já é. Você só precisa sintonizar. E a sintonia acontece quando o sentimento muda. Olhe ao redor. Nada no universo resiste à vibração. Tudo é energia em movimento. O vento, o som, a luz, tudo vibra. E você também. Você é uma antena viva, emitindo sinais e recebendo respostas. A sua vida é o eco do que você emite. Quando você entende isso, o jogo muda. Você para de perseguir e começa a atrair. Você deixa de suplicar e começa a escolher. Você deixa de tentar convencer o mundo e começa a convencê-lo vibracionalmente. Porque quando a sua energia fala, o universo escuta. O segredo não é fazer mais, é sentir melhor. É dominar o seu estado interno, mesmo quando o externo parece o oposto. É lembrar-se de que a matéria é apenas a manifestação atrasada da sua vibração. Então, se algo ainda não mudou, é porque a sua frequência ainda não se estabilizou. Mas quando o sentimento se torna constante, a realidade não demora. E aqui está o ponto mais importante de todos. Você é a causa. Você sempre foi.
Tudo o que existe na sua vida agora é resultado do estado que você sustentou ontem. E tudo o que virá amanhã será resultado do estado que você escolher sustentar hoje. A vida não muda quando você aprende algo novo, ela muda quando você se torna alguém novo. O novo você não é uma versão melhorada do antigo, é uma consciência completamente diferente. É o ser que não precisa mais lutar por nada, porque entende que tudo já é dele. É o ser que não reage mais ao mundo, porque sabe que o mundo reage a ele. É o Criador desperto. E sabe qual é o sinal de que você alcançou essa nova vibração? É a paz. Não a paz que depende de circunstâncias, mas a paz que vem de dentro e transforma as circunstâncias. Quando você sente essa paz, o universo inteiro se reorganiza. Os caminhos se abrem, as coincidências se multiplicam, os encontros certos acontecem. Porque você finalmente está vibrando no seu estado natural, o estado do ser divino que cria com consciência. Então, feche os olhos por um instante. Respire fundo. E diga para si mesmo, com a certeza de quem já é: eu sou o poder criador da minha realidade. Eu sou o reflexo da consciência divina. E tudo o que eu sinto com fé se torna real. Sinta essa verdade vibrando dentro de você. Porque ela é o código que desperta o seu verdadeiro eu, o eu que não teme, não duvida, não espera. O eu que apenas é. E a partir de hoje, você não vai mais perguntar quando as coisas vão mudar. Você vai sorrir, fechar os olhos e dizer: elas já mudaram. Porque eu mudei.